Boa tarde, gente. Boa tarde. Que bom que vocês atenderam a minha convocação. Eu também não perderia por nada. Eu tenho certeza que ninguém aqui tinha nada melhor para fazer do que estar na presença de Deus essa noite. Amém? Amém. Então eu posso ficar muito tranquilo que nós vamos ter um tempo de meditação, um tempo de muita qualidade, e eu espero que, partindo de mim, nós possamos estar de corações e de mentes abertas para ouvir a palavra do Senhor, e que ela fale conosco nessa noite e que ela possa transformar as nossas vidas. Amém? Eu não gosto muito de fazer o que eu vou fazer, mas mesmo assim eu vou fazer. A gente vai ler demais a Bíblia durante a mensagem. Por que eu não gosto muito? Porque fica parecendo um estudo bíblico. O estudo bíblico a gente faz dentro das células, pelo menos na minha opinião. A gente discute e a gente debate sobre o tema e reflete depois. Mas sim, a gente vai usar bastante a Bíblia hoje. Então, você que carregou a sua Bíblia na tomada e você que carregou a sua Bíblia na bolsa ou na mão, abre ela comigo em Mateus 3. Na minha época de mais jovem, que eu ainda sou, ok? A gente tinha um dilema muito grande. Ou a gente levava a nossa Bíblia na mão, uma Bíblia grande, uma Bíblia imponente, e todo mundo descobria que a gente era crente. Ou a gente colocava dentro de uma mochila, mas nem sempre tinha uma mochila para colocar. Ou a gente levava aquela Bíblia azulzinha dos Salmos e Provérbios, mais o Novo Testamento, dava para botar no bolso. Parecia uma carteira cheia de dinheiro. E aí ficava no risco de alguém nos assaltar e ficar decepcionado que só tinha uma Bíblia. E que era grátis ainda, né? Péssimo isso. Mas, graças a Deus, a gente vai crescendo, amadurecendo e vê que vergonha mesmo é não ter uma Bíblia. Ou nunca ter aberto uma. Todo mundo achou Mateus 3? Sim. Tá bem fácil, né? A Bíblia fala o seguinte: naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Ou, na versão provavelmente que vocês estão lendo, porque é chegado o reino de Deus. Eu gosto de ler muito na NLT, NLHT, ou alguma coisa assim, porque é uma linguagem mais acessível, mais popular. Eu gosto muito dela. Então ele diz: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhoto e mel do mato. Totalmente maluco. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ser batizados por ele, disse: ninho de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Que palavra dura, né? Mas só para os fariseus e para os saduceus. Porque para aqueles que se arrependem, o reino dos céus é chegado. Amém? Amém? Essa foi a primeira menção de uma mensagem de um profeta de Deus no Novo Testamento.
João Batista aparece e o letreiro, o cartaz da mensagem dele é: arrependam-se dos seus pecados. Alguém tem um palpite da primeira menção a uma mensagem pública de Jesus? O que ele dizia? Vamos ler? Vira a página, Mateus 4, 12 ao 17. Eu falei que a gente usa bastante a Bíblia? Não chegamos nem perto do começo. Mateus 4, do 12 ao 17. Vamos lá. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, olha aqui, pulou do 3 para o 4 e João já foi preso, também com as coisas que ele falava. Foi para a região da Galileia, não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. O profeta Isaías disse em Isaías 9, se alguém quiser conferir, calma lá. Terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, na Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados. Por quê? Porque o reino dos céus está próximo. A primeira mensagem de João fala de arrependimento. A primeira mensagem de Jesus fala de arrependimento. Mas não só de arrependimento, do reino dos céus. Uma coisa está ligada à outra. Agora, pensem naquela gente, daquela região, daquele tempo. Por que alguém ouviria uma pessoa dizer: arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus? Se, na tradição judaica, o arrependimento e os pecados se expiavam com sacrifício. Um belo bichinho levado ao altar para expiar os pecados. Fácil, né? Não era fácil. Porque você tinha que ter um bichinho. E não vamos esquecer que muita gente vivia numa pobreza inacreditável. E não vamos esquecer que tinha gente doente. E não vamos esquecer que tinham pessoas renegadas que simplesmente não podiam entrar no templo. E por que essas pessoas? E por que justamente foram essas pessoas que foram lá ouvir sobre o arrependimento? Ah, mas alguns fariseus e alguns saduceus não foram também? Foram. Mas João alertava: não é porque vocês são antepassados de Abraão que vocês vão entrar no reino dos céus. Vocês têm que se arrepender de verdade. Deus pode fazer essa mesa descendente dele. Deus pode fazer essa caixa de som, esse microfone. Você tem noção que uma pedra podia ser preferível àquele que se arrepende? Agora vamos voltar para cá, 2025. Por qual motivo hoje alguém ia querer precisar se arrepender? Pecado é sinônimo de erro, de equívoco, de má conduta. No fundo, a gente sabe quando a gente erra, né? Só que admitir o erro não é exatamente a coisa que mais a gente gosta de fazer. Pelo menos eu não gosto muito. Pelo menos não com frequência. O problema é que seguir a Jesus é ouvir continuamente: arrependa-se dos seus pecados,
chegado o reino dos céus. E faz a gente examinar as nossas atitudes, nem que seja no domingo, quando a gente vem aqui na igreja. Eu posso passar esquecendo de tudo que eu faço a semana inteira, mas você vem na igreja aqui e o Espírito Santo te confronta. Que coisa séria. Ou você mesmo, no seu travesseiro, o Espírito Santo te confronta, porque Ele está dentro de ti, Ele habita em você desde o dia que você aceitou a Cristo. E isso não é uma coisa agradável de se viver, se você for parar para pensar. As pessoas podem passar a vida inteira muito bem com isso, né? Poxa, se eu não fiz nada pelo menos que causasse um mal externo, nada que aparentemente prejudicasse alguém, nada que mostrasse algo de ruim saindo de mim, me deixa. Eu sou uma pessoa boa, vai botar na balança as coisas boas que eu faço, as coisas ruins que eu faço, vê o que é melhor. Eu passo pela média. Eu passo pela média. Uma nota 7 já está valendo, já está suficiente. Eu sou mais bom do que ruim, ponto final. Arrependimento é para bandido, é para gente que faz coisa errada o tempo inteiro. Afinal, eu sou trabalhador. Eu comprei minha casa com o meu dinheiro. Se eu não comprei com o meu dinheiro, eu estou pagando com o meu dinheiro, meu aluguel. Muitas vezes eu pago as contas em dia, a maior parte do tempo. Por que eu preciso me arrepender nesse mundo? Eu sou bom para os outros. Passa a gente pedindo coisa, eu dou. No sinal eu abro o vidro, eu sou gentil. Me digam quem em sã consciência iria querer ser confrontado com tanta frequência quanto a gente que está aqui na igreja. Só dá para chegar à conclusão de que isso tem um bando de maluco aqui. Ou nos consultórios de psicologia também, eu não sei por que eles fazem isso. Ora, e vamos parar num caso extremo, quem é que não xinga numa discussão? Quem que não bate a porta com força quando está irritado? Quem é que não chega em casa batendo os pés porque teve um dia horroroso? Quem é que não pensa em algo tentador e às vezes se permite? E por tentador eu quero falar apenas daquelas coisas que tornam a nossa moral meio flexível, em nome de um bem-estar ou de um benefício. Até porque tem algumas tentações que não necessariamente são pecado, né? Eu mesmo estava escrevendo a mensagem e lembrando que a minha geladeira estava cheia de picolé. E absolutamente nada me impede de ir lá e comer todos eles. É uma tentação a 5 passos do meu sofá. Não é? Pelo menos até lá acabar o picolé. Mas e afinal, qual é o motivo de ter tanta gente que acredita em Jesus e que pratica dia após dia esse tal de arrependimento? Vamos ver de onde é que saiu essa gente maluca? Pega a Bíblia aí e abre em Lucas, no capítulo 5. Todo mundo achou? Pelo menos os livros ficam bem pertinho um do outro. Eu prometo que eu vou só até João. Eu acho. Lucas, capítulo 5, conta a seguinte história. Certo dia,
Jesus estava na praia, no lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando suas redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. E então sentou e começou a ensinar a multidão. Quando ele acabou de falar, Jesus disse a Simão: leva o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando a gente jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tantos peixes que as redes estavam arrebentando. Então fizeram um sinal para que os companheiros que estavam no outro barco os ajudassem. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão viu o que havia acontecido, se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vocês vão pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Pescadores, eles se sustentam dos peixes que eles pescam. Mas e se eles não pescam? E se não tem peixe? Da onde vem o sustento? Agora imagine vocês a frustração e o abatimento de um bando de pescadores que passaram a noite e a madrugada fazendo o que eles sabiam fazer de melhor, porque a profissão deles era ser pescador. Eles possivelmente sabiam onde dava peixe. Eles possivelmente sabiam para onde atirar as redes, quanto tempo deixar as redes e qual é o sinal de que eles iam pegar os peixes. E eles passaram a noite toda em claro, sem pegar um pobre de um peixinho. A recompensa deles foi voltar para casa com as redes vazias e eles ainda precisavam fazer algo para conseguir o sustento deles. Imagine você o dia inteiro, eu falo isso por conhecimento de causa, como um vendedor de rua, batendo de porta em porta e não vender uma bala. Não vender um picolé. Você andou o dia inteiro debaixo de um sol escaldante e voltou com as mãos vazias para casa. Provavelmente esse sentimento era o sentimento que aqueles homens estavam. Eles ainda ficaram para ouvir toda a mensagem de Jesus, porque Jesus pediu o barco de Simão emprestado. Num cansaço, ainda participaram do culto. E estavam indo para casa, no máximo com uma mensagem de Jesus, para consolar aqueles corações. Mas aí, um rabino, que nunca jogou um anzol na água, manda eles ir para um lugar pescar. Jesus devia ser muito amigo deles, eles deviam se conhecer de alguma forma, porque não é possível. Ou Jesus devia ser muito respeitado pelas pessoas que estavam lá. Porque Simão, se bem que, o que você faria no lugar de Simão? Você diria: não vou, estou muito cansado. Vai perder o quê? Mais do que meia hora?
Você não tem nada a perder, você já não pescou nada, né? E ele foi lá. Isso não se trata de... Isso não é a simples obediência cega, mas talvez se ele botasse na balança, ele realmente, já que eu não peguei nada, o máximo que vai fazer é não pegar nada de novo, né? 1 é melhor que 0, 0 é igual a 0, então, né? Agora, vocês já pararam para pensar, se ao invés de ele não, se a história fosse um pouquinho diferente, se eles passassem a noite inteira e tivessem pegado alguns peixes, uma meia dúzia para cada um, será que eles iriam? Mas eles não tinham nada. Eles não tinham nada. E nada é o pior estado que você pode ter, que você pode estar enquanto você está vivo. Aqui eu posso chegar, não é uma conclusão, mas é um pensamento meu. Se arrepende aquele que não tem nada por ele. Porque depois daquela loucura de encher 2 barcos de peixe até eles quase afundar, imagina se o barco afundasse, eles iam perder toda a pescaria, ia ser engraçado. Mas, voltando para cá, qual é a primeira coisa que Simão faz? Ele não fala obrigado. Ele não pula e dança e eu vou vender esses peixes, eu fiquei rico, não preciso trabalhar por 1 mês. Não. O que a Bíblia fala? Ele se ajoelha e pede para Jesus se afastar dele, porque ele era pecador. O milagre não foram os peixes. O milagre foi o arrependimento. O milagre foi na alma de Simão, que depois se tornaria Pedro. Aquele cara que todo mundo sabe, que era orgulhoso, e devia ser orgulhoso não de andar com Jesus, mas de muito antes. Esse cara se quebra no meio, literalmente, no momento que ele olha para Deus encarnado. E eu imagino que a alma dele passou por uma transformação tão absurda, que ele viu na frente dele a perfeição, e ele viu a si mesmo como o pecador impotente que ele era. E naquele momento, ele se arrepende. E eu acredito seriamente que aquele sentimento de completa derrota tenha feito os pescadores ficarem mais abertos à palavra de Jesus. E isso não quer dizer que Pedro parou de pecar, que Pedro parou de cometer erros. Ele só não parou mais de se arrepender. O que mostra a capacidade dele de arrependimento, aceitar a repreensão de Jesus depois de ter cortado a orelha de um soldado romano, um choro copioso depois de negar Jesus por 3 vezes. Ou foi o galo que cantou 3 vezes? Foi o galo que cantou 3 vezes. Vamos continuar na Bíblia, mas pode continuar em Lucas, no capítulo 5, agora lá no versículo 12. Certa vez, Jesus, eu acho que eu errei o texto aqui.
Agora eu vou precisar da minha Bíblia, não copiei aqui. O versículo está certo, tá? É Lucas 5, versículo 12. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto por lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu a ordem: escute, não conte para ninguém isso, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado de suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Vamos continuar abaixo no versículo 17. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia. Esse aqui eu copiei. Perdão. E também de Jerusalém. Alguns homens, o poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado em uma cama e estavam querendo entrar na casa para colocá-lo diante dele. Porém, por causa da multidão, eles não conseguiam entrar com o paralítico. Então carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, levanta-te e anda. O que era mais importante para Jesus? Os teus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é esse homem que blasfema contra Deus dessa maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, disse: por que vocês estão pensando assim? É mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou sua cama e foi para casa louvando a Deus. Até aí. Vocês já pararam para pensar no esforço que os amigos desse paralítico fizeram para esse paralítico estar diante de Jesus? O que garantia que esse esforço ia ser recompensado de alguma forma? De duas uma: ou esse paralítico tinha muito dinheiro e pagou para essa gente dar um jeito, ou essas pessoas gostavam muito desse paralítico. Porque tinha uma multidão, Jesus estava dentro de uma casa, não tinha como passar com o paralítico, ninguém ia deixar, tinha fila para as pessoas serem curadas. E eles deram um jeito de içar o rapaz pelo telhado da casa, ainda vandalizar uma casa, para essa pessoa poder chegar na frente de Jesus e Jesus dizer o quê? Os teus pecados estão perdoados. Tchau. Não disse isso. Imagina a festa que ia ser com os pecados perdoados voltando em cima da cama.
Agora imaginem também pelo outro lado, se a situação desse homem não fosse tão debilitante, eles teriam feito isso. Eles teriam feito todo esse esforço. Se talvez ele só fosse manco, se já existisse cadeira de rodas, talvez. Dificilmente, né? Porque as pessoas acabam pesando as situações. E eu faço essas comparações porque hoje em dia as coisas estão cada vez mais relativas, né? Ah, mas não é tão ruim assim, não é tão preocupante assim. Tá tudo bem, eu vivo com isso. Não é o que as pessoas dizem? Não é o que a gente diz muitas vezes? E aqui a gente chega a um outro pensamento de que as pessoas se arrependem porque precisam de algo. A gente se arrepende quando esse algo que a gente precisa não está na nossa mão, quando a gente não tem como, pelas nossas próprias forças, pela nossa própria capacidade, atingir aquele objetivo. Eu não consigo me curar sozinho de uma paralisia. De outras coisas, o nosso corpo se cura, Deus nos abençoou com essa autonomia. Mas tem coisas que ainda a gente não consegue, porque a gente tem limite aqui na terra, imposto pelo nosso próprio pecado. Olha que curioso. Agora nós vamos mais longe na Bíblia, nós vamos a João, no capítulo 8. Vamos começar no versículo 3 e ir até o versículo 11. Olha, já é o último, nem foi tanto assim, né? Foi bem tranquilo, né? Parece um estudo? Parece. Mas tudo bem. Todos achou? Alguns mestres da lei e fariseus, sempre eles, levaram Jesus a uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar em pé no meio de todos. Eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que o Senhor diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuavam fazendo a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora um a um, começando pelos mais velhos. Que situação curiosa, né? Os mais velhos têm mais consciência, pelo jeito. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali, em pé. Jesus endireitou o corpo novamente e disse: mulher, onde estão? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, ela respondeu. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. A grande questão sobre o pecado
é a consciência sobre o pecado. A grande questão sobre os nossos erros é admitirmos que erramos. Aquela mulher só teve o seu pecado exposto porque ela foi pega. Ela jamais iria admitir o adultério. Jamais. Mas o seu pecado foi exposto. As pessoas souberam do pecado dela. E isso gera vergonha, que no final do dia vai acabar gerando arrependimento. Ou por não ter feito mais escondido, ou por ter feito. Depende muito da pessoa. No final das contas, a pessoa se arrepende de ter feito algo errado. Agora, me chama muito a atenção como Jesus, com poucas palavras, revelou o pecado de tantos homens, inquisidores, acusadores, moralistas. Sem fazer julgamento de ninguém. Jesus não julgou os homens que queriam tirar pedra e não julgou a mulher que seria apedrejada. Eu acho que deve ser o primeiro relato na história de um juiz que resolveu um caso sem julgar ninguém. E aquele bando de pecadores tomou consciência do seu pecado. Não é maravilhoso? Esse não deveria ser um dos maiores milagres de Jesus, pregado nos púlpitos de igreja? O dia que Jesus fez uma multidão de hipócritas se arrepender. Será que eles se arrependeram ou saíram com vergonha? O que vocês acham? Talvez por isso que o pessoal não prega no púlpito. Vamos dar o título então. O dia em que Jesus fez um bando de hipócritas saírem envergonhados e uma pecadora perdoada. Muito melhor. E eu acredito, eu tenho fé em Jesus, que pelo menos a metade daqueles hipócritas se arrependeram. E nunca mais quiseram apedrejar ninguém. Porque a mensagem de Jesus é o arrependimento, é a cura da alma, é a cura da nossa moral. Nós vivemos numa sociedade doente, muita gente sabe, porque as pessoas têm moral flexível. Se o político desvia dinheiro, eu me autorizo a não pagar os meus impostos. Eu me autorizo a fazer um pequeno furto. Se alguém rouba de mim, eu me autorizo a devolver. A nossa moral é flexível. Eu quero ganhar o benefício desde que não me exponha, porque eu sou uma pessoa boa, a maior parte do tempo. E eu durmo muito bem com isso. Eu vivo muito bem com isso. Para mim não é um pecado. Para mim não é um erro. Tá tudo certo. Se o meu vizinho faz um gato na internet, ou faz um gato na luz ou na água, eu me autorizo a fazer também. Camarão que dorme, a onda leva. Né? A moral das pessoas, ela é um fiozinho de cabelo, facinho de torcer. Ah, mas tem muita gente boa no mundo? Tem, e eu tenho certeza que são a maioria das pessoas. Tem muita gente que acaba fazendo coisa errada para comer e para poder sobreviver? Tem, mas é a minoria das pessoas.
A maior parte das pessoas são fariseus, que pagam de santo e convivem muito bem, sem se arrepender de nada do que fazem. Mas Jesus chama a todos nós para o arrependimento. Não só o fariseu, eu e vocês também. E pelo menos no domingo, a gente chegar aqui e nos confrontar com a dura realidade dos nossos erros e dos nossos pecados. Quando você vê alguém que você ama em sofrimento e não tem nada que possa fazer, quando a gente não encontra saída, quando a gente não tem dinheiro, quando a gente esgotou todas as alternativas, é bem mais fácil chegar em Jesus, se arrepender e pedir um milagre. Agora, se está tudo bem na sua vida, por que eu preciso disso? Alguém aqui colocaria um colete salva-vida para nadar em água rasa? Alguém aqui colocaria um paraquedas num voo que não vai cair? Qual a necessidade disso? O problema é que em águas rasas e voos tranquilos nos permitem relaxar. E a palavra nos diz para vigiar. Para vigiar a respeito do quê? A respeito das nossas vidas. O arrependimento é uma confissão de dependência, é uma admissão de culpa. E isso vem sempre seguido de um milagre. Não necessariamente um milagre sobrenatural, daqueles que impactam, daqueles que geram um testemunho maravilhoso, mas é um daqueles que acalma a nossa alma e nos trazem cura. Primeiro no nosso coração, depois na nossa mente, e por que não às vezes para nós como inteiro, para o nosso corpo, para os nossos relacionamentos. O que eu quero concluir aqui é que a gente não deve ver Jesus como um conforto temporário, como uma mensagem do bem, o cara legal que falava coisas legais que foi crucificado injustamente. Ou pior ainda, que tem gente que vê ele como um gênio da lâmpada, né? Ele esfrega, faz um pedido e torce muito para aquele pedido se realizar. No caso, esfrega a Bíblia, sei lá. Mas em vez disso, procure a cura da alma, a renovação da sua mente, e faça isso através de um arrependimento franco e honesto, só entre você e Deus. Quando a gente se arrepende, a gente se coloca na mesma situação dos pescadores, na mesma situação do paralítico e na mesma situação daquela mulher adúltera. A gente olha para Jesus como a única e definitiva oportunidade de ter um peixe na nossa mesa, de ter a nossa saúde restabelecida e de ser salvo da morte. E mesmo que isso não venha, que certamente virá, será o reino dos céus, porque ele está chegando. E o arrependimento verdadeiro, como dizia a mensagem de Jesus lá no começo, é a nossa única chance de entrar. Essa é a cura definitiva. Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Amém? Amém. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé e fazer dessa canção
uma oração, ou fazer uma oração com as suas próprias palavras, entre você e Deus. E também convidar você a lembrar daquelas pessoas que precisam conhecer esse Jesus bondoso, esse Jesus amoroso, e praticar o arrependimento nas suas vidas. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida.
Não há